Arquivo Vivo. Sensacional aí a participação da Maria Lenk. Esse é um trecho do documentário do diretor Iberê Carvalho. Maria Lenk, a essência do espírito olímpico. E todos os brasileiros aí têm a honra de poder acompanhar essa história maravilhosa desta nadadora. Foi a primeira mulher sul-americana a competir em Olimpíadas. Esse feito aconteceu nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1932. Inclusive, na época, para custear a viagem, a nadadora e outros 68 atletas da equipe brasileira venderam café no porão do navio que os levaram aí até Los Angeles. E a Maria Lenk jamais conquistou uma medalha, porém foi a responsável pela introdução do nado borboleta nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. Ela nunca levou medalha, mas bateu diversos recordes mundiais em diversas provas também da natação e é, claro, a maior nadadora da história do Brasil. E para a gente ilustrar ainda mais esta data especial, temos um dos grandes nadadores da atualidade no Brasil. Ele que disputou aí, olha, olha o currículo dele. Paralimpíadas de Londres 2012, 3 ouros e 2 pratas. Pequim, na China, em 2008, 4 ouros e 1 prata. Nos mundiais, na prova de 50 metros, na África do Sul, em 2006, foram 4 ouros e 2 bronzes. Na Holanda, em 2010, 5 ouros e 2 pratas. Claro, além dos mundiais em 25 metros, no Rio de Janeiro, em 2009, 7 ouros e 2 pratas. E nos Pan-Americanos do Brasil, no Rio de Janeiro, em 2007, 6 ouros, 1 prata e 1 bronze. Em Guadalajara, em 2011, 6 ouros. Ele é André Brasil. Bom dia, André. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio aí. Poxa, poder falar num dia tão especial como esse, acho que nem eu sabia que era aí aniversário da Maria Lenk. Hoje estaria completando aí alguns anos de história, muitos anos de história bacana. Pude aí, alguns anos da minha carreira, poder compartilhar e dividir momentos inesquecíveis da minha vida, quando eu treinei uma época lá onde ela treinava no Flamengo, e vê-la todo dia às 6, 7 da manhã, caindo na água com força de vontade, com garra, para buscar uma nova meta, um novo objetivo, faz de tudo isso que você falou aí quase nada, sabe? Eu me sinto assim, um iniciante com uma história tão bacana que a gente tem. E é bacana que a Maria Lenk foi uma pioneira numa época em que as mulheres não tinham tanto espaço na sociedade e principalmente no esporte, né, André? Isso mostra também uma superação que ela mostrou nesses Jogos Olímpicos. Até eu passei informação aqui que eles venderam café no porão do navio, isso tudo para conseguir custear uma viagem que era o sonho de todos aqueles que na época tentavam o sonho olímpico, como você conseguiu aí alcançar, né? O engraçado é que, na verdade, a história ela continua a se perpetuar, né? A gente fala aí de atletas vendendo café no porão de um navio para poder conseguir viajar ou algo do tipo. Com todos os investimentos que a gente tem hoje, com tudo que a gente ainda tem de melhorias ou que a gente pode fazer de melhorias, a gente ainda vê atletas, como até eu, início da carreira, a gente fazia, não tenho vergonha nenhuma de falar, a gente vendia rifa, meu pai, minha mãe. Existe sim essa questão do patrocínio, né? Tudo começou com a minha família acreditando, um sonho que a gente teve, e hoje, graças a Deus, a gente pôde reverter em todos esses resultados que você falou aí. E com a gente aqui no estúdio da Bradesco Esportes FM, nosso produtor, repórter, futuro apresentador também na Bradesco Esportes FM, e tem inclusive o site Brasil no Rio, especialista aí em esportes olímpicos, o Guilherme Costa, que também participa dessa entrevista com o André Brasil. Bom dia, Gustavo. Bom dia, André. André, a natação, você defende o Pinheiros, o Clube Pinheiros, e a natação, nesse ano especificamente, teve muitas mudanças. Alguns atletas foram mandados embora ou não tiveram os contratos renovados no Flamengo, por exemplo. O próprio César Cielo não está mais no Flamengo. O Thiago Pereira, outro medalhista olímpico, não está mais no Corinthians. Você continua no Pinheiros, né? A princípio. A princípio continua no Pinheiros. A gente ainda está em negociação. Na verdade, não busquei ninguém, não busquei outro clube. Continuei a tentar entender a nova onda do que acontece no mundo da natação, investimentos, o que na verdade pra gente é um prejuízo muito grande, né? Eu faço uma comparação do que a gente teve em 2000, quando o Vasco investiu um bom dinheiro naquela época, que era um ano de Olimpíada, e depois acabou.
Então exatamente é o que a gente está vivenciando agora. Os investimentos deixaram de estar para o esporte amador, né? E agora se voltam ao futebol como a gente sempre teve, ou como a gente sempre tem todos os anos, mas agora com um diferencial. A gente tem uma Copa há 2 anos, daqui a 2 anos, em 2014. Então a gente sabe que seria muito difícil, a gente sabe que seria um momento diferente do esporte, mas a gente esperava que tivesse um apoio ainda maior. Até porque depois da Copa do Mundo de Futebol, 2 anos depois vai ter... A gente tem a Olimpíada. A Olimpíada e a Paralimpíada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E André, eu já vi você dando algumas entrevistas, você é um atleta que disputa as Paralimpíadas, é multimedalhista nas Paralimpíadas, mas tem um sonho especial em disputar uma Olimpíada. Como é que é esse sonho, como é que é esse plano? Isso, na verdade, Guilherme, eu já venho colocando como uma meta mais do que pessoal, é um objetivo de vida. Eu acabei me espelhando em alguns outros atletas. Se eu falar aí que eu tenho ídolos como a Nathalie Detuat, que é uma amiga da natação, nadou maratonas aquáticas em Pequim, nadou os Jogos Paralímpicos em 2008, não conseguiu a vaga para os Jogos de Londres na maratonas aquáticas, mas nadou com a gente, foi a última competição dela, se aposentou. Oscar Pistorius, que é um cara que também dispensa resultados, esteve na Olimpíada agora e na Paralimpíada também. Inclusive teve o brasileiro que ganhou dele no 200, o Alan Fonteles. E eu tenho um sonho, na verdade esse sonho já tem aí pelo menos uns 3 anos, de disputar, ou pelo menos de estar inserido numa equipe principal, não digo olímpica, porque olímpica a gente fala diretamente da Olimpíada, mas que eu esteja aí na equipe principal de pessoas sem deficiência do Brasil, quem sabe disputando um sul-americano, um pan-americano, que são competições um pouco menores, para daí ter esse sonho mais alto. Os meus tempos ainda não são, talvez, muito próximos. Se eu falar que 2 segundos, você vai falar que é muito próximo, mas dentro da água a gente sabe que tem uma eternidade aí, infinidade de atletas nesse miolo. Mas eu ainda continuo sonhando, cara. Eu com 28 anos aí me considero ainda, como eu falei, um estreante. A minha vontade, meu desejo continua sempre muito grande. Eu venho melhorando meus tempos ano a ano. E por que não sonhar? Sabe, eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 anos. Eu não sei o que vai acontecer esse ano. Então eu acho que é aproveitar momentos. O momento pode estar ruim para o esporte financeiramente, para o esporte amador como um todo, mas eu acho que é nesse momento que a gente tem que se apegar àquilo que a gente tem de vontade, que a gente tem de meta. Então, bom, já que para muita gente pode estar ruim, eu vou aproveitar esse momento. Bom, os caras estão preocupados com o lado financeiro. Eu vou sentar o pau, vou meter treino, vou ralar pra cacete, pra quem sabe aí conseguir o meu sonho. Porque já que eles vão estar focando em uma outra coisa, vão deixar de treinar, vão deixar de fazer outras coisas. E eu acho que é um momento bacana para se aproveitar, tirar lições importantes, porque foi assim até que o Bruno ganhou do César, naquele tão famoso campeonato Maria Lenk, que vai ficar para a história. Um cara que é soberano e que perdeu uma prova que era importante, bem como assim na Olimpíada, que também achou que seria soberano na prova e acabou perdendo. Mas a gente sabe que o esporte é assim, sempre altos e baixos. As minhas metas continuam altas e eu tenho certeza que eu vou conseguir.